Vamos continuar agora com a função cosseno, tá? Como eu disse a vocês, vamos aqui construir o gráfico da função cosseno, né? Atribuindo valores ao domínio x, tá? Vou atribuir o zero, né? Substituindo aqui, ó, qual cosseno f de zero é igual ao cosseno de zero? Qual o cosseno de zero, hein, guerreiros? Sabemos o seguinte também aqui, né? Ó, que os valores do cosseno com sono é no eixo x, tá? Lembrando. E o seno sem sono no eixo y. Vem comigo aqui, ó. Qual o cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Isso mesmo. O cosseno de zero é 1. Então aqui o pontinho, ó, vai ficar aqui, ó. Vou substituir o x por π sobre 2 radianos. Qual é o cosseno de π sobre 2 radianos? Aqui, ó, para cá, ó. O cosseno de 90 graus é 0. Isso mesmo, 0. Para cá. Qual o cosseno agora de π radianos, ó? Cosseno de π radianos. Para cá, guerreiros, ó. Cosseno de π radianos é quanto? Isso, menos 1, ó. Menos 1. Está aqui, ó, a marcação do plano cartesiano. Agora eu vou substituir o x agora por 3 meios de π radianos, ó. Qual é o cosseno de 3 meios de π radianos? Para cá, ó. Ó, o ciclo é 0, ok? 0. Continuando aqui, vou substituir agora o x, que é o domínio, por 2π. Qual é o cosseno de 2π? Para cá, menino, ó. O cosseno de 2π é 1. Exatamente, ó. O cosseno de 2π é 1, ó. Para cá, ó. 1. O pontinho vai ficar aqui. Então, construindo o gráfico da função cosseno, vai ficar com esse modelo aqui. Aí eu pergunto a vocês, tá? Se o gráfico, o nome do gráfico da função seno é senoide, qual é o nome do gráfico da função cosseno? Não é cossenoide. Também é senoide, tá? O nome do gráfico da função cosseno também é senoide, tá? Senoide. Por quê, professor? É porque é o seguinte, vem comigo aqui, ó. O gráfico da função cosseno, se eu colocar o eixo, né, nesse ponto aqui, ó. Se eu colocar o eixo y nesse ponto aqui, tá? Ok? Isso aqui é quem? Parece com a função quem? Cosseno. E se eu colocar o eixo aqui, ó. Não é isso? É a função quê? Seno. Então, o nome do gráfico da função cosseno também é senoide, tá? Mas por que isso acontece? Existe uma defasagem aqui do π sobre 2, tá? Uma defasagem. É tipo uma translação de gráfico, né? Uma translação de gráfico. Então, o nome do gráfico da função seno é senoide e do cosseno também é senoide, tá? Vamos verificar aqui agora o domínio da função cosseno. Mesma situação para a função seno. Qualquer valor real, ó, o domínio da função vai ser qualquer valor real, tá? Então, o domínio são os reais. Imagem, também é parecidíssima com a do seno. Se encontra aqui, ó, está entre o intervalo menos 1 e 1, tá? A imagem da função cosseno. Menos 1 e 1, tá? Vamos para o período da função cosseno. O bebezinho papai, presta atenção. Onde é que está se repetindo aqui o gráfico da função cosseno? Ó, ele vai se repetir aqui, ó, justamente na função, ó, aqui, ó, no valor de 2π. Então, por isso que o período é 2π, tá?
o período é 2π, ok? Paridade. Paridade é verificar se a função cosseno é par ou ímpar, né? Mas a função cosseno, ela é par. Já a do seno é ímpar. Professor, mas por que a função cosseno é par? Venha comigo aqui no ciclo trigonométrico. Eu vou atribuir aqui valores, aliás, um ângulo x, ó, tá? Tá aqui o ângulo x. Sabendo que os valores do cosseno é no eixo x, ó, correto? Tá aqui, ó. Então aqui vai ser quem? Cosseno de x, tá? Eu vou pegar o simétrico dele, menos x, no sentido horário, ó. Tá aqui também, ó. Então aqui, ó, é o cosseno de menos x. Como se caracteriza uma função par? Imagens simétricas, aliás, domínios simétricos, desculpe, domínios simétricos gera a mesma imagem, gera a mesma imagem. Isso é uma característica de uma função par. Por isso que a função cosseno é uma função par. E ela pode ficar assim, ó. Cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Isso aqui é o quê? Uma característica da função par. Ok? Falamos hoje da função seno e cosseno, tá? Na próxima aula vamos falar da função tangente. Mas hoje especificamente da função seno, falamos do domínio, imagem, paridade e o período da função. Ok? Então, bons estudos e fique em casa.